que ele entrou na Sil? Assim, antes dele entrar na Sil, vamos pensar na área empresarial. Que empresa seu pai tinha? Na época, eles eram um grupo de sócios, né, que eram dono da empresa líder, Quantos sócios? basicamente 5 sócios. Você lembra o nome deles? Gilvan Antônio, Luiz, o irmão do meu pai, o irmão do Gilvan era o Wagner, o meu padrinho, José Bichoete, 4 sócios, desculpa, falei errado. E também tinha uma outra empresa, que era a empresa de material elétrico, que fazia componentes elétricos, que essa empresa tinha 5 sócios, o outro sócio era o Celso Aguiar. Como chamava essa empresa? Intermel. Intermel. Tá. Então ele tinha 2 empresas. A empresa de ônibus tinha uma outra empresa de ônibus também, que era São Geraldo, que fazia a linha Uberaba-Araxá. Então eram 2 empresas de ônibus, mais essa empresa. E tinha imóveis? Tinha imóveis. Mas ele, antes de ter essa empresa de Uberaba, eles tiveram várias empresas em várias cidades, até ele devagar iam crescendo. Então eles foram donos de uma empresa de ônibus no Rio de Janeiro. Eu não lembro a cidade, mas era no Rio de Janeiro. Depois eles venderam o Rio de Janeiro, compraram Poços de Caldas. Depois eles venderam Poços de Caldas e compraram Uberaba. E depois eles compraram essa parte de Sacramento. Então, fixado como ortopedista, como empresário, aí ele entra na Sil? Ele entra porque ele tinha esse anseio, né, de sempre ter uma atividade e estar à frente, querendo colocar suas ideias. Eu penso que essa parte da CIU foi mesmo princípio da Sociedade de Medicina. Então você entrar e tentar organizar. E a CIU eu já lembro com um pouco mais clareza, porque eu, apesar de criança, eu sempre fui muito apegado ao meu pai, eu sempre fiquei muito com ele. E eu lembro nas entrevistas, meu pai foi dar uma entrevista uma vez, e eu lembro de eu estar ao lado dele, e ele pediu para eu ficar ao lado dele. Eu falei assim, eu vou sair. Meu pai, não, você fica ao meu lado. Então eu ficava ao lado dele. Sempre conversei muito com ele. Então, era isso. Mas a CIU também foi isso, assim como foi a TV Uberaba. Meu pai, ele ajudou a trazer a TV Uberaba. Dessa matéria eu tenho um pouco a acrescentar, eu não lembro muito, mas a TV Uberaba, ela veio, com certeza, com um esforço de vários, mas o meu pai teve um fator essencial nisso. O que você lembra? Oi? O que você lembra? Da TV Uberaba? Não, eu lembro do meu pai comentar comigo que queria trazer televisão para Uberaba. E aquilo foi mágico. Foi, mas ao mesmo tempo que eu falei, pai, mas nós temos TV aqui em Uberaba. E ele falou assim, não, meu filho, aqui pega a televisão, mas nós vamos trazer a televisão para Uberaba. Então aquilo foi uma coisa, era muito difícil, porque eu lembro dele viajar para fazer contatos. Então ele foi para o Rio, e na época, acredito que o Rio de Janeiro nessa área sempre foi uma referência, né? Foi para o Rio, foi para São Paulo e foi para Brasília também naquela época. E ele conseguiu trazer a TV, mas depois de pouco tempo eu não tenho mais lembrança, realmente eram poucas lembranças que eu tenho desse período. Na CIU, que tipo de trabalho que desenvolveu? Na CIU, eu não sei te falar partes de trabalho em especial do meu pai, porque essa parte é muito técnica e eu já não sei te falar. Ele tinha alguma participação na rodoviária de Uberaba? No rodoviário Uberaba, no transportador? Não, era só do meu tio. Só do seu tio? Ah, tá. Ok. Rodoviário Uberaba era o nome da transportadora que tinha. Antiga, muito antiga. Tá, às vezes a gente fica meio confuso aqui. Em relação ao Uberaba Esporte Clube? E o Uberaba Esporte Clube foi uma paixão do meu pai. E grandes amigos dele, né? O Dr. Ezio, o Rodolfinho, Rodrigues da Cunha e entre outros, né? Eles eram apaixonados pelo Uberaba. Meu pai era um entusiasta do esporte. Então ele sempre gostou muito de esporte, ele achava que o esporte, para você ver como ele era uma pessoa muito com a visão à frente do seu tempo, né? Ele achava que o esporte ia integrar e integra, ele achava que o esporte era de uma saúde impressionante. Por curiosidade, eu tive esses dias com um médico em Uberlândia, chefe do serviço lá hoje, da UFO, e ele pegou e comentou comigo, eu tive com seu pai quando eu era jovem, e seu pai me deu um manual de treinamento físico do exército americano, um livro em inglês para o meu pai ler. E aí meu pai começou a aplicar os exercícios
que era para mim. E isso foi muito importante. Eu sou apaixonado de esporte desde novo, quer dizer, então naquela época ele já falava de esporte. Meu pai era apaixonado por esporte. Em que pese ele ser até sedentário, né? Mas ele era apaixonado, a gente estimulava todos a fazerem esporte. Ele era sedentário, meu pai apaixonado por esporte. Era. Qual time que ele torcia? O Beraba Esporte. Além do Beraba. Ele falava que era só o Beraba Esporte. Se perguntava outro time, ele falava o Beraba Esporte. Outro time, ele o Beraba Esporte. Mas eu fiquei sabendo depois que ele faleceu, a minha mãe me contou que ele gostava do Fluminense. Mas ele não falava isso para os filhos, só o Beraba Esporte. E aí ele gostava muito do Beraba Esporte e participou da gestão e construiu o Cascata, né? Porque ele ficava preocupado, porque o Beraba Esporte Clube, basicamente, ele sobrevivia com o aporte das pessoas. Então, meu pai colocava dinheiro, vamos supor, numa gestão, o doutor Ezio, todos os outros, o Rodolfo, etc., assim, vamos. E meu pai achava que isso não estava certo. Então, nós temos que construir uma coisa que gere renda para o clube. Então, minha mãe comentou isso já. Meu pai chegou em casa e falou assim, Beth, nós temos que fazer eu vou fazer uma coisa para o Beraba Esporte nunca mais precisar sair com pires na mão do pessoal na cidade. Vamos construir um clube e com a mensalidade do clube o Beraba não vai precisar de fazer mais nada. O Beraba Esporte não vai precisar de ficar essa peregrinação. E ele foi lá e construiu o Cascata. O Cascata você não conhecia, o Cascata você é muito jovem. Mas o Cascata eu tenho poucas lembranças dele, mas o Cascata era um clube muito bonito, a mina natural saía na piscina. Era uma estrutura muito boa. Onde ele ficava? Na beirada da rodovia, ali entre o... Sabe aquele posto da... Sabe aquela revendedora Mercedes que tem na beira da rodovia, entre o Uberaba e Uberlândia, entre o trevo da entrada, do primeiro trevo e o segundo trevo do Novotel? Ficava ali. E aí acabou que era um clube, tinha várias piscinas e era muito cheio. Meu pai nos levava lá, nós brincávamos lá sempre. Tenho ótimas recordações do Cascata. Acabou que depois de um tempo até foi perdido, né? O clube perdeu o Beraba Esporte Clube perdeu o Clube Cascata. Seu pai ficou quantos mandatos lá no clube? Não sei te falar. Mas era assim, em resumão, apaixonado. Apaixonado, e se ele não tivesse na frente, ele estaria ajudando, com certeza. E quando ele entrou para a política? Era um sonho do meu pai entrar para a política. E ele sempre foi muito ativo. Eu lembro de época de exposição, o meu pai sair de casa com o terno dele e encontrar o pessoal que chegava. Até porque também ele já estava à frente das entidades classistas, né? A Sociedade de Medicina, da Associação Comercial, então ele sempre ia lá encontrar. Mas ele resolveu entrar para a política, candidato a prefeito. E foi muito traumatizante para ele, a candidatura. Ele sempre desaconselhava todo mundo a entrar na política. Ele entrou por qual partido? PMDB. Por que foi traumático? O que doeu? Não, meu pai ele ficou muito desapontado da maneira como foi feito o processo, né? Então, a política, até hoje ela é assim, ela é traumática, ela tem alguns pontos que não são muito ortodoxos, né? Então, você tem um cenário que meu pai não estava preparado para aquilo, né? Então, as pessoas sendo bastante agressivas, isso aí traumatizou bastante ele. Ele evitava de falar, era um assunto que realmente você observava que dava aversão ao meu pai. Por várias vezes, quando ele escutava alguém o comentário que o fulano ia sair candidato a prefeito, meu pai chamava e conversava. Não faça isso, e contava o que aconteceu com ele e não contava na minha frente. Ele nunca contou isso na minha frente. Isso aí me marcou, porque ele nunca escondeu nada de mim. Na verdade, ele estava escondendo, ele não queria que eu soubesse E era uma característica dele, meu pai nunca falava mal de ninguém na minha frente. Nunca falou. E para os outros também não me lembro, mas essas pessoas, não é que ele estava falando mal, ele estava contando o que aconteceu durante a campanha. Não sei se citava nomes ou não, mas o fato é que realmente foi uma experiência muito traumática para ele. Ele deve ter recebido inúmeras homenagens. Uma delas que é certeza, que é o nome de uma UBS. Que mais homenagens seu pai recebeu? Olha, o meu pai, homenagens oficiais assim, foi a Unidade Básica de Saúde, uma coisa muito bonita que foi feita pela prefeitura. Ela fica no Santa Marta? Fica perto da prefeitura, né?
próxima prefeitura. Vai ser reativada agora. Ela foi fechada, vai ser, a notícia que eu tive semana passada é que ela vai ser reativada. Mas o que eu vejo, impressionante, uma curiosidade, no primeiro dia que eu comecei a clinicar aqui em Uberaba, entrou uma pessoa e entrou para me agradecer. Contou vários casos. Meu pai, ele atendia a todos sem nunca preocupar com quem estava pagando ele. Então essa pessoa entrou e mostrou a perna dela e entrou, estava extremamente emocionado para contar que meu pai tinha atendido ele de graça, ele era menino, o pai dele não tinha como pagar e ele ficou lá no hospital da criança por muito tempo. E um belo dia ele perguntou ao meu pai: doutor, quem vai te pagar? Aí meu pai pegou e falou assim: não preocupe com isso não. E foi indo. Então assim era. E assim, essas homenagens não oficiais, vamos falar assim, se tornaram uma rotina na minha vida. Eu escutar essas histórias e meus irmãos também escutam elas na mesma frequência. É um negócio impressionante. Tamanho de gente que nos traz essa gratidão para ele. Então, a homenagem oficial, com certeza teve alguma comenda que ele recebeu, que eu não vou te lembrar o nome, mas as homenagens não oficiais, elas foram bem maiores. Essas lembranças que ficam. É.